Olá, muito bom dia a todos. Vamos começar com uma palavra de oração. Eu gostaria de convidar a todos aqueles que podem colocarem-se de pé, por favor, para orarmos, pedimos a bênção do Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua graça sobre as nossas vidas. Agradecemos-te, Pai, pelo privilégio de termos a Tua palavra, Senhor. Abre os nossos corações para que possamos recebê-la e, Senhor, dá-me clareza para poder comunicá-la. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. No domingo passado falámos acerca das mulheres, porque a passagem nos conduziu a isso. Este domingo gostaria de trazer uma palavra aos homens da nossa igreja. Mas antes de começar, eu gostaria só de introduzir com este parágrafo que retirei da Teologia Sistemática do Franklin de Ferreira e eu achei muito adequado. E está no capítulo da Doutrina do Pecado. Diz o seguinte: se assistirmos às notícias e lermos qualquer jornal, será suficiente para as pessoas com o mínimo de bom senso chegarem à conclusão de que há algo tragicamente errado com o mundo. Guerras, fomes, enchentes, genocídios, corrupção, opressão e exploração dos pobres, assassinatos e todo o tipo de injustiças e violência contra o ser humano parecem ser normais no cotidiano. A história da raça humana está cheia de soluções propostas e propostas aplicadas. Tentativas de reforma da sociedade através da educação ou do controle da sociedade por meio de leis mais rígidas ou de vários sistemas de governo que surgiram, sejam democráticos ou ditatoriais. Tudo isto faz parte da nossa história, mas o problema ainda persiste. Continua o mesmo problema. Por que é que o homem não consegue encontrar paz e justiça? Porquê? A persistência do mal sugere que o problema não se resume apenas a uma questão de estruturas sociais corrompidas. Parece que a natureza do ser humano é afligida por um estranho vício de fazer o que é errado. E eu gostei deste parágrafo do Franklin de Ferreira e do autor Alan Myatt na sua Teologia Sistemática, porque eu acho que isto é uma grande verdade. E nós sabemos qual é que é a resposta a este problema. A resposta a este problema está em Gênesis capítulo 3, é isto que temos estudado e é isto que temos visto, esta é a nossa história, este é o relato verdadeiro da história humana. Agora, o primeiro casal sucumbiu à tentação da serpente, nós já vimos isso. E através desta rebelião, alienou-se ou afastou-se de Deus e de tudo à sua volta, de tudo aquilo que era bom, incluindo o homem, alienou-se de si mesmo. O que resultou em punição e exílio do paraíso. Embora tenha sido o casal que pecou, e isto é uma grande verdade, nós vemos isto claramente nas Escrituras, em Gênesis capítulo 3, nós temos que ver quem é o maior responsável. Embora o casal errou da mesma forma, o problema é que o homem foi o maior responsável. E é o homem o maior responsável por toda a calamidade que vemos neste mundo. Toda esta descrição que o Franklin de Ferreira faz na sua teologia é por culpa principal do homem. Eu não falo em termos genéricos, falo do homem, do sexo masculino. E porquê isto? Bem, Deus criou o homem, ou criou os homens para serem líderes. Deus criou os homens para serem líderes. Homens não se tornam líderes, homens são, por definição, líderes. Por isso, quando pecam, fazem-no como líderes. Quando um homem peca, ele peca como homem, por isso ele peca como líder. Agora, quando uma mulher peca, o alcance dos danos vai dos filhos até ao esposo. Esta é a esfera dos danos que o pecado de uma mulher causa. Mas um homem que peca causará danos colossais em sua casa, na sua comunidade e no mundo. Portanto, a sua queda, ou a queda de um homem, não é como destruir um edifício pelo terraço. Não. É como demolir o edifício pelos fundamentos e ver os destroços destruírem tudo à sua volta, tudo ao seu redor. Este é o nível do pecado do homem. Porque quando o homem peca, ele peca como um líder. E as consequências, as consequências de um líder. Por isso a solução para os homens, para todos os homens, e como era para as mulheres, que estudámos na semana passada,
A solução para os homens é Jesus Cristo. A solução para os homens não é um novo governo, não é um novo salário, não é um novo trabalho, não é mudar as circunstâncias externas da sua vida, da sua comunidade. A solução para homens é o Senhor Jesus Cristo. A fé no Senhor Jesus Cristo. A transformação que vem através do Senhor Jesus Cristo. Só aí é que o homem pode desfrutar a verdadeira vida pela qual Deus o criou. Aliás, João Calvino, no seu comentário aos Hebreus, ele diz o seguinte, ou escreveu o seguinte, eu cito: só começaremos a desfrutar as boas coisas de Deus por direito quando Cristo, que é o herdeiro de todas as coisas, nos admitir em sua comunhão. Como nós lemos na passagem de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Calvino continua, ele diz: ele, Jesus Cristo, tornou-se o herdeiro para poder fazer-nos ricos por meio das suas riquezas. A riqueza de um homem, o êxito do homem, o sucesso do homem está em Cristo Jesus, o verdadeiro homem. O homem perdeu a sua herança por causa do seu pecado, mas Jesus Cristo é o único homem que consegue ganhar esta herança, que tem direito a esta herança de toda a criação. Por isso, nesta próxima secção, Deus fala ao homem. Na última sessão de terapia que Deus teve foi com a mulher. E os conceitos foram à mulher. Mas nesta secção, ele fala ao homem. Ao homem. Agora é interessante, e a pequena Lorena avisou-me quanto a isto, com uma pergunta que ela me fez. E ela perguntou-me porquê que Deus fala primeiro com a mulher e depois é que fala com o homem. Realmente eu não sei bem a resposta, mas o que é interessante é que na trama que nós temos em Gênesis, existe uma série de ciclos. O primeiro ciclo na tentação começa com a serpente, vai à mulher e depois ao homem. Isto do versículo 1 até o versículo 7. Depois, no ciclo da confrontação, vemos o homem, a mulher e a serpente. E depois conclui com a punição, que vai da serpente à mulher e depois ao homem. Por isso temos estes 3 ciclos. E eu tentei explicar a Lorena que se calhar a melhor forma de entender isto é que Deus está no centro e Deus está a falar com os 3. Ele começa com um, vai, e depois terminou neste, e começa neste, e vai. Tudo para mostrar que Deus está a lidar com os 3. É um confronto pessoal e com os 3. Mas agora com o homem é interessante. Porque o homem parece ser um bocadinho mais privado. Contudo, quanto a este ciclo que eu acabei de mencionar, nós vemos também o mesmo ciclo no livro de Efésios. É interessante, não sei se é a intenção do apóstolo Paulo fazer isso, mas o apóstolo Paulo parece que mantém o mesmo ciclo. Ou seja, este ciclo mantém-se no livro de Efésios. Vemos algo semelhante, onde Deus começa por exortar o diabo, ou traz uma exortação contra o diabo. Vemos isto em Efésios capítulo 4, versículo 25 até o capítulo 5, versículo 14, onde temos esta exortação contra o diabo e depois contra o sistema do diabo e que os crentes devem estar alerta. Depois ele começa uma exortação em favor da função da mulher, vemos isto no capítulo 5, versículo 15 a 24, e depois termina com os maridos. Na verdade não termina com os maridos, termina com os filhos. O que é similar com aquilo que acontece depois com Caim e Abel, com Caim no capítulo 4. Mas vemos esta série de ciclos que é intencional do autor. Mas o que nós vemos aqui agora e o que nós iremos ver hoje é que Deus agora quer falar com o homem, com Adão. Com Adão. E ele revela a Adão como será a sua vida no exílio. A vida no exílio de Adão. Ou a vida de Adão no exílio. Agora, nesta vida que Adão agora terá no exílio, precisamos de ver 3 coisas. E veremos estas 3 coisas no texto. A primeira é a causa do exílio. O que é que levou Adão ao exílio? Qual é que foi a causa da sua punição? Queremos ouvir a explicação de Deus para a punição de Adão. A segunda coisa que vamos ver é a experiência e a extensão desta punição. A experiência e a extensão desta punição, desta vida no exílio. E a terceira e última coisa é a vida extremamente difícil no exílio. A vida extremamente difícil no exílio. Ora, quando nós entramos na nossa passagem, que nós ainda não lemos, mas vamos ler a nossa passagem, a primeira coisa a notar é que Deus não lida com o pecado de Adão como Adão lidou. Lembram-se, em Gênesis capítulo 3, versículo 12, o que é que Adão faz? Adão cria uma escusa, cria uma desculpa e culpa a mulher do seu pecado. Ora, Deus não vai lidar assim com Adão. Porque Deus, quando lida com homens, Ele quer chamar os homens à responsabilidade. Aliás, quando Deus quer lidar com o pecado, Ele quer chamar
a pessoa à sua responsabilidade do seu pecado. E ele desvia a atenção de Adão da sua esposa, ele coloca Adão de lado e ele agora fala com Adão. Adão culpou a sua esposa, mas Deus vai mostrar a Adão quem é o verdadeiro culpado. Por outras palavras, é como se Deus separasse agora naquele grupo de 3, separasse Adão dos dois e discursasse isoladamente com Adão para que ele veja que ele é o principal culpado. E parece que mesmo a estrutura no original, no hebraico, dá esta ideia, que Deus separa Adão. Por conseguinte, o Senhor explica o que impulsionou o homem ao exílio e como será esse exílio. Por isso Deus vai explicar, a primeira coisa que Ele vai explicar a Adão foi aquilo que ele não foi capaz de confessar. É a razão da sua punição. A causa da sua punição. E a causa da sua punição, o texto deixa claro, foi a obediência à esposa em detrimento de Deus. A obediência à esposa em detrimento de Deus. E nós, como homens casados, podemos identificar que muitas vezes este é o nosso pecado. Nós estamos mais preocupados naquilo que a nossa esposa pensa ou naquilo que a nossa esposa diz, não estou a dizer que isto é errado, se for sábio, do que aquilo que a palavra de Deus diz. E cedemos ou negligenciamos a palavra de Deus só para manter a paz em casa. É ou não é verdade? Então isto não é certo. Porque Adão, o que ele fez foi negligenciar a palavra de Deus e obedecer à esposa. O texto diz, no versículo 17, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Então vemos esta expressão que atendeste à voz da tua esposa no versículo 17. A melhor tradução talvez seja porque obedeceste à tua esposa e comeste da árvore da qual eu te ordenei, tu dela não deves comer. Então vemos que claramente este atender não é simplesmente ouvir, receber as ondas de som, daquilo que a esposa estava a dizer e entrou. Não estamos a falar nisso. Estamos a falar de algo que Adão ouviu inteligentemente e ele decidiu obedecer. A mesma palavra que é usada, a palavra que é usada aqui para atender é a palavra Shema. É a palavra que os judeus conheciam. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Por isso devemos adorar este único Senhor, obedecer este único Senhor. Então este atender é mais do que ouvir, é obediência. Aliás, para ajudar os irmãos, para entenderem um pouco esta confrontação de Deus a Adão, deixa-me dar esta tradução dos versículos 17 até o versículo 19, que podem ajudar a entender um pouco esta confrontação. Esta confrontação que Deus faz a Adão é extremamente severa. Eu vou ler esta tradução não é minha, deram-me esta semana, e eu vou ler no versículo 17 até o versículo 19, de Gênesis capítulo 3. No entanto, a Adão, ele disse, porque obedeceste à tua esposa, comeste da árvore, da qual eu ordenei, tu não deves comer dessa árvore, a terra é amaldiçoada por tua causa. Adão, tu mesmo comerás dela com angústia todos os dias da tua vida. O solo produzir-te-á cardos e espinhos. Adão, e tu mesmo comerás as ervas do campo. Através do suor do teu rosto, Adão, comerás até que tu mesmo retornes à terra, pois dela foste tirado, e certamente tu mesmo és pó, e ao pó voltarás. Esta é uma confrontação severa. E o que Adão pode ter claro aqui é que Deus está a falar com ele. Serpente está de lado, mulher está de lado, entre Deus e o homem, entre Deus e Adão. Porque este é o confronto, este é o tipo de confrontação, este é o tipo de exortação que tem que ser dada a líderes. Porque o homem é um líder. Então a confrontação tem que ser a este nível, severo. Vamos falar testa a testa, cara a cara. Esquece a tua esposa, esquece as circunstâncias, esquece as queixas, esquece a dor, esquece tudo. Vamos falar só nós dois. Agora, vamos falar, digamos, homem a homem. Então a confrontação é severa e deixa claro aquilo que Adão não quis confessar. O homem, e somente ele, preferiu obedecer à mulher, e uma mulher que estava influenciada pelo diabo, que obedecer ao claro e simples bom mandamento de Deus. O texto diz, da qual eu ordenei a ti, tu, dela não deves comer. Eu disse-te a ti, Adão. Eu não disse à tua esposa.
Eu disse-te a ti, era a tua responsabilidade não comer daquela fruta. Eu falei contigo. Por isso não venhas com histórias de culpar a tua esposa e por cima culpar-me a mim, porque era a tua responsabilidade. A tua confrontação é extremamente severa. Adão não pode fugir. Adão está isolado diante do Deus, o Criador dos céus e da terra, e está a receber esta confrontação e Deus está a lembrar a Adão a razão da sua punição. Ele não pode esquecer. Ele tem que ver o seu pecado. Aliás, o pecado é tão severo, ou a confrontação é tão severa, que podemos equiparar o versículo que acabámos de ler, o versículo 17, ao versículo 14. O versículo 14 de Gênesis capítulo 3 diz: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és. Agora, isto é Deus a falar com a serpente. E parece muito semelhante à forma como Deus aborda Adão. Diz, porque obedeceste à tua mulher, então isto acontece. Agora, a mulher parece estar no centro. O juízo que é feito à mulher parece estar ali no centro. E não estamos a dizer que a mulher não teve culpa. O que eu estou a dizer é que parece que o nível de severidade para a mulher é menor do que aquilo que Deus faz com Adão e com a serpente. Porque a mulher, mesmo sendo culpada, ela era uma culpada diferente de Adão e da serpente. Eva foi uma culpada vulnerável, porque ela foi enganada pela serpente. Ela foi enganada pela serpente. Mas Adão não era vulnerável. Adão não foi enganado. A serpente também não era vulnerável. Então o pecado de Adão é muito mais severo do que aquilo que nós pensamos. Agora, este ato tornou o ato de Adão, porque Adão ouviu a sua mulher e comeu do fruto que não devia comer, este ato deu lugar ao pecado. Foi este ato de Adão que tornou o mundo abominável. E tudo, mais uma vez, por causa de Adão. É culpa de Adão. Reparem o que é que o texto diz. Maldita é a terra por tua causa. Esta situação toda que nós estamos a viver aqui, Adão, este problema todo, e aquilo que vai acontecer, tu és o culpado. És tu. Não é mais ninguém. Porque tu eras o homem, tu és o líder, tu és o responsável, tu és o pai de família, tu és o marido, tu és o culpado. Não há mais nenhum culpado, és tu. E esta confrontação severa que Deus dá a Adão mostra a causa da punição. Ele é o maior culpado. E neste momento, Adão está sozinho no universo, como culpado. Agora, isto para homens é super difícil. Um homem, quando a mulher diz alguma coisa que está errado, diz que tu és o culpado. Quando o pastor chega, diz alguma coisa errada e diz tu és o culpado. Quando os amigos dizem alguma coisa errada, diz tu és o culpado. Isto para um homem é difícil assumir. Porque o homem sabe, na verdade, que ele é realmente o culpado. E é difícil assumir as consequências e a humilhação de ser o culpado. A causa da punição de Adão. A causa da punição dele foi negligência e ouvir uma mulher que estava a ser dominada pela serpente, em vez de obedecer a Deus. Deixa-me dar um conselho às mulheres aqui, às casadas. Quando tu falas com o teu marido, quando dás algum conselho, tu tens que ter a certeza que estás a falar influenciada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Porque se tu não fizeres, tu podes estar a causar um grande mal à tua família. Não fales só porque tu queres que o teu marido faça a tua vontade. Não fales só porque queres que a glória seja para ti. Não fales só porque queres que os teus interesses sejam satisfeitos. Fala para a glória de Deus e para o benefício do reino de Deus, não o teu. Porque isto é uma mulher que fala, não influenciada pela serpente e pelo mundo. E homens têm que ser muito sábios quando ouvem o conselho das vossas mulheres. Contaram uma história de um homem, para apaziguar a esposa, ele endividou-se na compra de uma casa. E agora eles vivem na bancarrota porque tomaram esta errada decisão. Contaram-me esta história no domingo passado. Triste. Porque o homem simplesmente não foi homem o suficiente para ouvir a palavra de Deus, em vez de ouvir uma mulher que está a ser influenciada pelo diabo. Então vemos a causa da punição de Adão. Não só vemos isto neste texto, mas também vemos a experiência e a extensão desta punição. A causa, aquilo que Adão fez, teve influência, e teve uma influência que afetou a experiência de Adão e afetou a vida de Adão por todas as esferas, a experiência e a extensão da punição. Ora, a pergunta que temos que fazer aqui é como seria e quanto tempo duraria esta maldição? Como seria e quanto tempo duraria esta maldição? O texto diz, ainda no nosso texto, em fadigas obterás dela o sustento,
durante todos os dias da tua vida. Por outras palavras, em dores obterás dela a tua comida durante todos os dias da tua vida. Por outras palavras, em sofrimentos, Adão iria comer toda a sua vida. Em sofrimentos. O que é interessante é que a mesma palavra que é usada aqui para sofrimentos é usada também para Eva. É exatamente a mesma palavra. O paralelo entre o homem e a mulher é interessante porque demonstra um real e intenso sofrimento nas suas respectivas esferas. Então esta é a experiência da punição de Adão, o sofrimento. Assim como a mulher iria sofrer por causa do seu pecado, Adão iria sofrer de uma forma muito específica por causa do seu pecado. Ia sofrer dentro da sua esfera. E este é o paralelo. A mulher vai sofrer numa esfera e o homem vai sofrer noutra esfera. A mulher vai sofrer na maternidade, o homem irá sofrer no solo e no trabalho. Por isso as mulheres às vezes falam com o marido, falam sobre os filhos e falam sobre as coisas. O marido parece que aquilo entra a 1000 e sai a 300 mil. Então, mas tu não ouves, eu falo dos nossos filhos. E o marido, o que é que ele está a pensar? Amanhã vou ter que ir trabalhar. Eu preciso de mais ferramentas. Ele está a pensar na função de fora. Porquê? Porque isto faz parte da sua esfera de sofrimento. A mulher sofre na maternidade, o homem sofre no solo. Não estou a dar desculpa aos homens, está bem? Só estou a explicar, está bem? Mas a mulher sofre na maternidade, o homem sofre no seu trabalho no solo e os dois sofrem no casamento. E parte do sofrimento no casamento é por falta da submissão da mulher e por falta de governo, de domínio e de liderança do homem. Mas a experiência do homem, a experiência da sua punição é sofrimento. Eu tenho que fazer aqui uma aplicação que eu acho que é importante nesta parte do sofrimento. Agora, existe um paralelismo na dor que os dois sofrem devido ao pecado. Contudo, e é claro no texto que os dois sofrem de maneira diferente, em esferas distintas. Porém, o nível de agonia não é diferente. Por outras palavras, o homem sofre nível 10 no seu trabalho e a mulher sofre nível 10 na sua maternidade. Então, os níveis de sofrimento não são diferentes. Por outras palavras, o homem pode sofrer depressão por causa das dificuldades no trabalho, tristeza, angústia porque o trabalho não está a correr bem e aquilo afeta a sua vida. Assim como a mulher pode sofrer também na sua maternidade, os miúdos que estressam todo o dia. Eu já estou farto destas crianças. Não me deixam em paz, eu quero descansar. E mesmo ela também pode sofrer a depressão pós-parto, não é? Ela sofre na sua maternidade. Por essa razão, os casais não devem fazer o seguinte. Não devem fazer comparações. E muitas vezes no casamento, se houver alguma coisa aqui que os irmãos se identificam, é apenas coincidência, está bem? Por isso não pode haver comparações no casamento do género. Eu mato-me a trabalhar todo o dia enquanto tu ficas só aí a cuidar dos filhos. Já aconteceu em casa? Não? Ainda bem. Comparações. O teu sofrimento é menor. Só tens que fazer isto. O que é que tu te queixas? Eu é que sofro. Ou o lado da mulher, a mulher dizer, eu estou todo dia a aturar os teus filhos. Custa-te lavar a louça? Custa lavar um pratinho? Então, estas acusações não produzem nada, porque são comparações para um sofrimento que é particular em cada esfera. Então, cada área, a sua dor. O que devemos ser é compreensivos no nosso casamento. Para aqueles que são casados, o que devemos ser é compreensivos e não ter este nível de discurso que não ajuda a nada. A mulher chega, eu estou a sofrer com os filhos. Estou a sofrer na minha maternidade. É problema teu. Não, obviamente não vão dizer isto, homem. Não vão dizer isto. A mulher também podia dizer, sofres no teu trabalho, problema teu. Tudo isto para dizer que a área de sofrimento é característica em cada um dos dois. Mas esta é a experiência do homem no seu sofrimento. É a experiência do homem no sofrimento. A dor no trabalho caracteriza a experiência do homem e tudo isto porque, através de um ato rápido, simples e indolor, Adão comeu aquilo que não podia, para no final ter uma vida longa, complexa e penosa para comer aquilo que necessitaria. E isto é muito interessante. Nós olhamos para todo o estado de vida de Adão, e vamos ver isto agora a seguir. Vemos aquilo que ele sofreu, vemos aquilo que a sua família sofreu, tudo porquê? Por causa de um ato muito simples. Irmãos, assim são os pequenos atos de rebeldia. Trazem consequências penosas e permanentes.
São os pecados simples que criam problemas complexos. O homem chega, a minha família está destruída. Perguntas, mas o que aconteceu? Como é que isto tudo começou? Tudo começou com uma mensagem que eu troquei com alguém. Tudo começou com um negócio que eu fiz que não era certo. Tudo começou com uma mentira. Tudo começou com uma má decisão. São os pecados simples que criam problemas complexos. E Adão olha agora para a sua experiência de punição e ele deve olhar para toda esta consequência, ele deve pensar, tudo porque eu comi um fruto, foi fácil tirar, foi fácil morder e agora eu estou a passar por tudo isto. Pecados simples criam problemas complexos. Mas não vemos só no texto a experiência da punição de Adão, vemos também a extensão da sua punição. A extensão da sua punição. O pecado de Adão afetou toda a sua família, tanto os descendentes como o casamento. A punição afetou a família de Adão, os filhos, os netos, os bisnetos todos. Aliás, certo professor escreveu o seguinte quanto a esta passagem, o pastor ou professor Ruben Videira, ele já esteve aqui a ensinar Apocalipse, ele escreveu o seguinte, eu cito, a falha de Adão foi cataclísmica. E o leitor precisa estar ciente disso, pois é o que lhe permite entender como os descendentes de Adão e Eva puderam ser tão completamente depravados. Gênesis capítulo 7, o caso de Caim e Abel. E a morte parece ser imparável. Gênesis capítulo 5. Nós vemos em Gênesis capítulo 5 que este viveu tanto e tanto tempo e morreu. O outro viveu tanto e tanto tempo e morreu. O outro viveu tanto e tanto tempo e morreu. Mas que triste. E Adão tinha que olhar para aquilo e dizer, bom, tudo isto aconteceu porque eu agarrei naquele fruto. Obedeci à minha esposa, agarrei naquele fruto. Foi simples, foi rápido, foi uma questão de segundos. Foi só um clique. Foi só uma chamada. Foi só uma má decisão. E eu vejo toda a minha família destruída. Não só isso. Além do mais, o homem gerou um conflito entre duas frentes. O desejo da mulher era contra ele. Eu tenho um amigo que me diz sempre, o homem faz a esposa que tem. O homem faz a esposa que tem. E a sua negligência criou este conflito com a sua esposa. Então a sua esposa, ela não acorda todas as manhãs favorável a ele. Ela não está sempre com ele. Ela, por natureza, o seu desejo está contra ele. Então esta é a primeira frente que dificulta a vida familiar do homem. A segunda frente é que o sol também não está com ele. A mulher está contra ele. Ele vai para o trabalho, tudo está contra ele. Então ele tem problemas em casa e problemas no trabalho. Porque o sol não vai produzir aquilo que ele pensava que podia produzir. O trabalho não vai produzir aquilo que ele pensava que irá produzir. Ele não vai... Este lema que nós vemos hoje em dia, trabalha muito e traz sucesso, é uma treta. O homem vai trabalhar, pode ter algum dinheiro, pode ter alguma riqueza, mas ele vai ter dor. Este é o sucesso na vida dele. Dor. Dor. Então Adão agora está a enfrentar a sua vida desta forma. A extensão da sua punição vai aos filhos, vai aos descendentes e vai na relação com a sua esposa e na relação com o seu trabalho. Não só isso, mas a extensão da sua punição é para toda a sua vida. Para sempre. Para sempre. O texto diz, durante os dias de tua vida. Durante os dias da tua vida. Agora, olhem para isto é interessante. Sabem quantos anos é que Adão viveu? Adão viveu 930 anos. 930 anos. Adão sofreria esta pena que lhe é dada 930 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 5. Se não estou enganado na idade de Adão. Então isto significa que o primeiro homem trabalharia 291 mil dias. Agora eu não estou a contar com os sábados. Também os sábados é para descansar, pelo menos, não é? 291 mil, mais preciso, 291.090 dias. Adão iria trabalhar sol após sol, com grande angústia e desgaste. 930 anos. E o homem não nasceu criança, hein? Pecou, primeiro dia de trabalho, dureza. Já iria sofrer 930 anos como adulto. Misericórdia. Ora, esta era a realidade de Adão, de desgaste. Agora, como é que ele ia sofrer? Como é que seria o dia-a-dia de Adão? Bom, naquele tempo não havia clínicas nem hospitais.
Então Adão teria que ajudar a sua esposa nos partos dolorosos, sem epidural, sangue, dor e gritos e rasgos. Adão iria estar perturbado com insónias devido a preocupações no seu trabalho. Iria lidar constantemente com a infertilidade da terra e a morte dos animais. Mais uma cabra que morreu. Ele iria enfrentar épocas de doença. Ele não podia ficar em casa com o Ben-Hurón. Tinha que ir trabalhar mesmo assim, com dor, sofrimento, febres. Adão labutou penosamente 2.000 milhões de horas em 930 anos. Sempre a trabalhar. Com esta dor, com este sofrimento. Não é a época que nós vivemos hoje, porque nós temos uma série de regalias. Nós queixamos porque nós somos uns ingratos. Mas Adão aí não tinha segurança social, não tinha subsídio de alimentação, ele não tinha férias, não tinha nada. Era trabalho cru, duro e severo. Durante 2 milhões de horas, 930 anos. Então isto era uma vida angustiante. E Deus está a dizer, meu amigo, isto será toda a tua vida. E eu imagino Deus a falar com Adão. Adão, vais trabalhar assim, 930 anos e... Shh, não é para queixar não, Adão. E Adão não podia queixar. Adão tinha que olhar para aquela situação, não se podia queixar, porque a dor através de uma terra maldita é totalmente culpa sua. Lembram-se da passagem? Maldita por tua causa. Por causa de ti, com dor, comerás do fruto da terra. Adão, tudo isto estás a passar, estes anos, a extensão do teu pecado, está na tua conta. Foste tu. Era simples. Era só obedecer. Mas tu decidiste fazer a coisa à tua vontade. Ora, eu preciso de dizer algo aqui aos homens. Os homens não devem queixar-se da dureza e do sofrimento do seu trabalho. Muitas vezes nós homens temos a tendência a queixamos à nossa esposa, queixamos aos nossos amigos, queixamos. Sempre o discurso acerca do trabalho é sempre penoso e deprimente. Isto não é bom. Não é bom para as nossas relações e não é bom para a nossa casa. E não é bom para os nossos filhos. O nosso discurso não deve ser este. Nós devemos olhar para o nosso trabalho. E se existe dor no nosso trabalho, a primeira coisa que devemos dizer, se eu estou aqui, é culpa minha. Foi o meu género. Foram os homens que criaram esta situação. É culpa minha, não é culpa da minha esposa, não é culpa do meu trabalho, não é culpa das circunstâncias, não é culpa do meu ordenado. Então eu tenho que assumir, tenho que me resignar à minha situação como trabalhador. E eu tenho que me resignar a esta verdade, que o trabalho é duro e traz sofrimento. Não há como contornar isto. Esta é a extensão da punição de Adão. Mas Moisés não fica por aqui. Moisés irá dar mais detalhes acerca desta punição. E a primeira coisa que ele explica é porque que Adão comerá com sofrimento. Porque que Adão comerá com sofrimento? O texto diz, com dor comerás. Com dor comerás. Agora, no texto, não sei se isto é relevante para os irmãos, mas o texto existe um jogo nas palavras, que diz, maldita será a terra por tua causa, com dor comerás. Então ele relaciona a dor ao pecado de Adão. Cada vez que Adão vai comer, e cada vez que Adão senta-se à mesa, ele pensa, epá, esta comida custou-me. Ele tem que pensar também, mas também foi culpa minha mesmo. Fui eu. Eu é que criei este problema. Então eu não tenho que queixar, porque eu é que sou o culpado. Mas Moisés agora vai explicar qual é a primeira coisa que é dito a Adão. Porquê que Adão comerá com sofrimento? Então já vimos a causa da sua punição, vimos a experiência e a extensão da sua punição, e agora Adão irá saber da parte de Deus que ele irá viver uma vida extremamente difícil. Uma vida extremamente difícil. Irá viver uma vida extremamente difícil porquê? Primeiro, porque a terra é difícil. O texto diz no versículo 18, esta terra produzirá também cardos e abrolhos. Produzirá cardos e abrolhos. Agora, esta realidade é oposta àquilo que Deus tinha dito antes no capítulo 2. Lembram-se do capítulo 2? Após regar o solo e criar o homem, Gênesis capítulo 2, versículo 8 até o versículo 9, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden e pôs nele o homem que havia formado. E do solo fez, por outras palavras, do solo produziu, fez brotar o Senhor Deus, brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento.
Logo, o que o texto nos está a dizer em Gênesis capítulo 2 é que havia estabilidade, cooperação e abundância na flora. Tudo aquilo que era a vegetação, a terra, cooperava com o homem. O homem não precisava de muita dor ou não precisava de dor nenhuma para plantar e para ter o fruto da terra. Ele ia, fazia um trabalho simples, ou seja, trabalhava, não é? Trabalhava duro, não sofria, não era uma pena para ele e tinha um bom ordenado. Ele ia contente para casa. Tanto fruto. Felicidade. Então esta era a realidade antes da queda. Havia cooperação e abundância na flora. Não só isso, mas também havia cooperação e abundância na fauna. Porquanto o texto nos diz, no versículo 19 do capítulo 2, trouxe Deus os animais ao homem para ver como este lhe chamaria. Imagine os dinossauros, as vacas, as cabras, os coelhos, todos vinham ter com Adão. E ele não precisava andar lá com uma cordinha a correr a tentar apanhar estes bichos. Era fácil. Todo o universo cooperava para o trabalho de Adão. Contudo, agora a terra não colabora com o homem. A terra é, por definição, uma opositora do homem. O fruto não brota naturalmente do solo, mas responde com cardos e abrolhos. O homem vai trabalhar, levanta-se às 6 da manhã, vai trabalhar, perde o autocarro, é ofendido pelas pessoas enquanto está a ir para o trabalho, torce o pé, vai para o trabalho, deixa a mala ali para trabalhar, abre a mala para tirar as ferramentas, vê que a esposa esqueceu-se do almoço, vai usar os materiais de ferramentas para trabalhar, corta o dedo com o x-ato. O patrão calha em cima, ele tem que ainda fazer o trabalho dos colegas, que não fazem o trabalho como deve de ser. Chega no final do mês, o patrão ainda lhe dá metade do salário. Por amor de Deus. Bom, mas isto é trabalhar e receber cardos e abrolhos. É trabalhar numa terra que não coopera com o homem. Esta é a sua realidade. Então Adão iria enfrentar esta realidade, uma terra que não coopera. Uma terra que não ajuda. Uma terra que não brota em abundância. Que não brota com facilidade. Uma terra que produz cardos e abrolhos. Além do mais, esta expressão cardos e abrolhos é interessante porque é uma expressão que denota tropeço, dor, decadência espiritual, decadência física, ruína, pobreza, juízo. É um termo usado muitas vezes na Bíblia e traz este quadro de destruição e de decadência. Mas mesmo assim, mesmo neste quadro de decadência e de destruição, mesmo assim, podemos ver a graça de Deus. Lembram-se com Eva? Eva teria filhos com dor, mas ela teria filhos, era a bênção do Senhor. Era a oportunidade de ainda ter uma descendência, de ainda ser mãe, mesmo nas dificuldades. E isto é algo que aparece muito em Gênesis, o juízo e a bênção. E vemos neste quadro aqui de Adão, do homem, é que o homem terá a sua bênção. E qual é a bênção do homem? Comerás a erva do campo. Apesar disto tudo, Adão, apesar disto tudo, o teu patrão não te deu todo o teu ordenado, deu-te metade, mas ainda levas metade para casa. Por outras palavras, ainda tens a oportunidade de comer. Em todas as dificuldades, em todas as oposições que se vê no local de trabalho e no mundo à nossa volta, se tens a oportunidade de comer, é bênção de Deus. O fruto, a erva do campo comerás. Esta é uma bênção no juízo. É uma bênção do juízo. Então esta é a oposição que vem sobre a vida de Adão. A terra é difícil. O seu local de trabalho é difícil. O seu tempo no trabalho é difícil. Aquelas 8 horas, aquelas 10 horas de trabalho são fustigantes para o homem. Esse é o seu sofrimento. Mas não só isso. O labor é difícil. A forma como ele trabalha é difícil. E temos aqui um ponto interessante neste subponto que eu acabo de dizer. Vemos que ele sofre por uma terra difícil, ele sofre também por um labor difícil. Agora, é interessante porque mesmo sendo graça de Deus o facto de poder alimentar-se, e é isto que o texto deixa claro, não é? Comerás a erva do campo, mesmo vendo esta graça e a bênção de Deus, era necessário o esforço da parte de Adão. Agora reparem tenham atenção a este ponto que eu acho que isto é muito importante. O versículo 19 diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então ele sabe anteriormente que ele vai comer a erva do campo, mas é graça, é bondade, é bênção, mas esse pãozinho que tu vais comer, ou essa erva que tu vais comer, vai sair do suor. Tem graça, mas vai sair do suor. E a imagem aqui é de um homem que enquanto come o seu pão,
as gotas do suor escorrem da testa pelas narinas e pingam sobre esse mesmo pão que ele está a comer. Essa frase explica a intensidade do trabalho para poder comer. Há graça, mas também há trabalho. Há muito trabalho, mas também há graça da parte de Deus. O homem tem de trabalhar duro para comer, mas ele tem que se lembrar sempre que há graça. O homem tem que lembrar sempre da graça de Deus para poder trabalhar duro para comer. Não pode negligenciar nenhuma área nem outra. Aliás, os homens que trabalham muito duro, mas negligenciam a graça, são pouco sábios. São tolos. Porque a Bíblia diz em Salmo 127, versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada. Homem, sabes o que é isto, não é? Levantar de madrugada às 5 da manhã, um frio de rachar, apanhar o autocarro, não há sítio para sentar. Inútil vos será levantar às 5 da manhã e apanhar os autocarros da TST, repousar tarde, chegar tarde porque o patrão disse que tens de fazer mais umas horas que não são remuneradas. Inútil é repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Mesmo nesta dureza do trabalho, neste sofrimento, o homem tem que se lembrar que se eu tenho pão em cima da mesa, é graça de Deus. Eu trabalhei duro, mas isto é graça de Deus. E nunca os homens podem esquecer disto. Um homem que vive numa terra difícil e num trabalho difícil tem que se lembrar que ele tem que trabalhar duro e tem que lembrar que, além de trabalhar duro, o fruto é parte da graça de Deus. Um labor difícil. Um homem iria trabalhar duro. Seja missionários, seja pastores, seja mecânicos, seja pessoal que trabalha nas oficinas, o trabalho é duro e é difícil. Ele é duro e difícil porquê? É duro e difícil porquê? Aliás, deixa-me fazer só uma nota aqui importante. Os judeus, e este é o grupo inicial que está a ouvir todas esta descrição de Moisés, os judeus, quando foram libertados do Egito, eles viram que se a bênção viria sobre a sua terra, era da parte de Deus. Por isso Deus diz, vocês vão para uma terra que mana leite e mel. E os judeus podiam perguntar, então, mas a terra não foi amaldiçoada? Como é que existe uma terra que mana leite e mel, que produz assim desta forma? É porque está a bênção do Senhor. Deus está a dar aos judeus um novo Éden, como se fosse um novo Éden. Mas a pergunta permanece, porquê que o labor do homem seria difícil? Bom, primeiro porque o trabalho pesado e doloroso recorda-nos do nosso pecado. Recorda-nos do nosso pecado. Agora, o mundo pensa que os sofrimentos no trabalho é fruto da evolução, não é? A adaptação das espécies, a evolução do mais apto, do mais forte. O mundo pensa que o sofrimento vem daí ou vem do capricho de um Deus imoral. Eu sofro no meu trabalho, o meu patrão paga-me mal, porque Deus não é bom. Porque se Deus fosse bom, eu não estava a passar por isto. Eu teria um melhor trabalho. Se Deus se interessasse realmente, e se Ele fosse bom, como vocês dizem aqui na igreja do Miratejo, Ele não me faria passar por toda esta dor. Então Moisés está a lidar também com pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma. E pessoas das outras culturas que pensavam também da mesma forma. O pensamento mesopotâmico, naquela época as pessoas pensavam que tinham sido criadas para serem escravos. Escravos dos deuses que não queriam trabalhar. Então os deuses não queriam trabalhar, colocavam as pessoas a trabalhar que nem cães. E o único propósito da criação dos homens era aliviar os deuses da sua fadiga. Isto é contrário ao relato bíblico, porque o homem sabe que o seu sofrimento não é por causa do pecado dos deuses. O seu sofrimento não é por causa das más circunstâncias da vida. O seu sofrimento, o seu trabalho é por causa da culpa dele, é ele mesmo. Então o homem não quer ver isto. Eu estou aqui a sofrer neste trabalho, a receber o ordenado mínimo e a sofrer esta vergonha, é por causa das circunstâncias. É assim que o homem quer ver, ele é sempre uma vítima. E Deus diz, estás a ver isto, Adão? Tua causa, é tua culpa. Homem, é nossa culpa. Então Deus traz isto a Adão. Deus diz que o trabalho pesado e doloroso recorda a Adão do seu pecado. Os sofrimentos do trabalho, ou o produto do trabalho, não é resultado da evolução ou da maldade de um Deus. É culpa nossa. O sofrimento, o produto de sofrimento do nosso trabalho é culpa nossa. Sofremos para o nosso sustento por causa do pecado humano. Por isso, não nos queixemos do nosso trabalho. Um labor difícil. E é difícil porque ele nos lembra do nosso pecado. Não só isso, mas o trabalho pesado e doloroso não é causa para o pecado.
ou não é razão, não é justificação para o pecado. E ouçam isto com atenção. Ora, muitos homens, todos os homens, eu acredito que a maior parte dos homens aqui na igreja sofre no seu trabalho. Sofre de forma diferente, mas sofre no seu trabalho. Agora, a severidade do trabalho pode levar alguns a fugir da sua responsabilidade. Ouçam esta parte, com muita atenção, por favor. A severidade do trabalho pode levar alguns a fugir da sua responsabilidade. Dói muito. Eu tenho que arranjar forma de mitigar esta dor. Mas mitigar a dor, não estou a dizer que o homem não pode ter ferramentas para o seu trabalho, ter medicação, ter um seguro de saúde para mitigar a dor do seu trabalho. Mas o que ele não pode escolher é o pecado para diminuir a dor do seu trabalho. E é isso que nós chamamos preguiça. E o que é a preguiça? A preguiça é negligenciar, ou é a negligência em assumir e executar o que é o meu trabalho, a minha responsabilidade. Por exemplo, uma mulher pode trabalhar muito fora da sua casa, porque tem prazer na sua carreira secular. Mas se intencionalmente ela negligencia a esfera que Deus lhe deu como mãe e esposa, ela é uma mulher preguiçosa. Ponto. Ela é preguiçosa. Ela pode trabalhar muito fora, pode ter grande paixão na sua carreira fora, mas se ela negligenciar aquilo que é a sua responsabilidade, ela é preguiçosa. Agora, eu gostaria de só dar uma nota de rodapé aqui, uma à parte. E isto é o que eu acho. E deixo aos irmãos para avaliarem se isto é certo ou não. Eu acho que casais devem fazer os possíveis para que o homem seja o único a sofrer as dores da terra, ou seja, fora de casa, para suprir para a sua família. A mulher já sofre as dores do matrimónio e da maternidade. Ela já tem essa esfera onde ela sofre. Por isso, não me parece sábio, se houver condições para a família, não me parece sábio subcarregá-la com a dor de obter o sustento de uma terra que foi amaldiçoada por causa do homem. Ou seja, a mulher já sofre dentro de casa com os filhos e com a maternidade, ainda tem que sofrer fora. Então isto não me parece sábio se há condições para a mulher ficar só na sua esfera. Então cada um assuma a responsabilidade e sofra as penas na sua respectiva esfera. Então o conselho serve aquilo que serve. Mas eu acho que o mais sábio é que cada um sofra a sua esfera. Porque Deus colocou para sofrer em cada uma destas esferas. Agora, a mulher que não assume a sua responsabilidade como mãe e como esposa, ela pode ter todos os empregos do mundo, pode ter a melhor carreira, ela é preguiçosa. A preguiça não é fazer muita coisa. É não trabalhar com diligência naquilo que é a minha esfera de responsabilidade. Quanto aos homens, se eles não assumem a responsabilidade na sua respectiva esfera, eles também são preguiçosos. E qual é a esfera de trabalho do homem? Bem, a esfera do trabalho do homem é o campo, nós vemos isto no texto, é fora do lar. Agora, não tem necessariamente que ser fora de casa, do edifício, mas tem de ser à parte do cotidiano do lar. O homem tem que ter um espaço onde ele se dedique ao trabalho fora, onde ele não está sempre, constantemente em contacto com a vida do lar. Ele tem um tempo para estar em contacto com o lar, mas não é sempre. Esse é o trabalho da maternidade. Agora, a dor no trabalho é inevitável. E este é um dos maiores problemas para o homem. A dor do trabalho é inevitável. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias na tua vida, diz a palavra. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas fazer o que é legítimo para mitigar a dor não é o problema, como eu já mencionei. Aliás, nós vemos mais à frente, em Gênesis capítulo 4, versículo 22, que o homem cria ferramentas e tudo aquilo que é necessário para trabalhar, para mitigar o sofrimento. Porque cavar a terra com as mãos é difícil. Não é? Se tivermos ferramentas, melhor. Mas não é isso que estamos a falar sobre mitigar a dor. Estamos a falar sobre diminuir a dor através do pecado. O problema é procurar diminuir a dor através do pecado. Deixem-me dar exemplos. Está bem? Talvez isto ajude. Para os homens. Enganar o patrão com uma baixa médica, porque tem uma amiga médica, ou um amigo médico, e que pode passar uma baixa para simplesmente não ir trabalhar e descansar em casa. Ou, por exemplo, ficar irritado quando o patrão dá uma nova tarefa mais complicada e mais exigente. Mas devia ter sido o outro colega, aquilo era o trabalho dele, porque é que vai chamar a mim? E o homem fica irritado. Não é? Vai fazer tudo para fugir desse trabalho. Isso é irresponsabilidade, é preguiça.
Outra forma de mitigação pecaminosa é viver dependente de subsídios para fugir do trabalho duro. Outra forma de mitigação pecaminosa é fugir de todos os trabalhos que exijam esforço físico e deem uma aparência suja e humilhante para amigos e familiares, como a construção civil. O homem trabalhou 8 horas na construção civil, 10 horas na construção civil. Ele sente-se mal porque agora tem que entrar no autocarro, não trouxe creme e a mão está toda branca a agarrar ali no autocarro. As pessoas veem, ele deve trabalhar na construção civil. E os familiares dizem, então, trabalhas na obra, não é? E eu ouvi isto desde pequenino. Se não estudas, vais trabalhar na obra. Como se trabalhar na obra fosse uma coisa terrível. Mas criamos este estigma que trabalhar na obra é muito humilhante. Então, fugir a 7 pés desse trabalho, porque dá uma má aparência. Sabem o que é isso? É irresponsabilidade masculina e é preguiça. O homem que é caprichoso na escolha do seu trabalho e se tem uma família para sustentar, ele é preguiçoso. E Deus diz a Adão que, amigo, o sofrimento é inevitável. O suor é inevitável. Vais sofrer de qualquer maneira. Então o homem que vive fugindo deste sofrimento, ele é irresponsável. Tudo isto é fugir à responsabilidade, por isso é preguiça. É preguiça. Não só isso, mas o trabalho penoso e doloroso será até à sepultura. É isto que Deus diz acerca do trabalho difícil de Adão, da vida difícil que ele iria levar. O juízo conclui, nós vamos já terminar, no versículo 19, o juízo conclui com esta, eu acho que é uma triste declaração: comerás o teu pão até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então Adão, que era Adam, que foi criado para ser um ser vivente, um homem que iria desfrutar todas as bênçãos de Deus, agora, no final da história, Deus diz-lhe, bem, a terra que tu és constituído será agora o teu cemitério. A tua sala de jantar é o teu cemitério. É isto que Deus está a dizer. O teu prato de comida, o teu banco onde tu tens o teu sustento, é o teu cemitério. É a tua cama de hospital. Tu trabalhas para a morte e até morrer. Mas isto é uma nota triste para terminar. Tanto esta pregação como este texto. É triste trabalhar até morrer. E o outro viveu 930 anos. Nós vivemos menos. Qual é a esperança ou gozo que podemos ter depois de tudo aquilo que ouvimos? Não é porque eu não quero que voltem segunda-feira para o trabalho e dizer isto é uma desgraça. Eu vou trabalhar, já vou sofrer, o pastor disse que isto é tudo uma angústia. Não, isto também assim não dá. Vou pedir a baixa médica. Ok, trabalhar duro toda a vida para depois morrer e deixar tudo aqui parece fútil. Não parece fútil? Ainda mais deixar para o filho que é irresponsável. Quer dizer, eu trabalhei toda a minha vida, tenho a minha casa, tenho o meu carro, tenho o meu campo. Trabalhei duro, suei. Toda a gente viu, os meus familiares sabem como eu trabalho duro. E eu vou deixar para este adolescente irresponsável. Vai-me arrebentar com tudo. Isto é vão. Viver a vida assim. Isto é uma angústia para mim. E realmente é de facto fútil. E a Bíblia diz isto. A Bíblia diz realmente que trabalhar para o outro é fútil, diz Salomão. Contudo, somente os crentes sabem lidar com esta futilidade e mesmo assim serem felizes. O que é que eu quero dizer com isto? Os descrentes que veem esta futilidade na vida ou entregam-se à imoralidade total, entregam-se, eu vou trabalhar mesmo para desfrutar e arrebentar comigo. Ou ao suicídio. Porque se a vida é assim, é fútil, para que eu estou aqui a trabalhar tanto? Para quê? Mas vale matar a cabeça. Então o descrente só tem estas duas opções. E se ele está feliz no seu trabalho, é porque ele tem algum estímulo pecaminoso para se manter feliz. Mas o crente não. O crente não. O cristão vê o trabalho na futilidade de outra forma. O crente sabe que o gozo no trabalho vem de Deus, que é soberano sobre a futilidade. Vejam comigo esta passagem, muito rápida, em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 18. Agora, o autor de Eclesiastes fala acerca da futilidade, da vida ser vã, mas ele não está a falar de absoluta insignificância na vida. Não está a falar nisto, porque senão nem fazia sentido aquilo que ele está a dizer. Então, aquilo que ele está a dizer também não fazia sentido, não tinha significado. O que ele está a falar é que a vida torna-se fútil por causa de um elemento muito importante, que é a morte. Mas vejam o que é que ele diz aqui. Ele diz no versículo 18, eis aqui o que eu vi.
uma boa e bela coisa: comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. De todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida, que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Os crentes são os únicos neste mundo que conseguem ter gozo e satisfação no seu trabalho, no mundo que é fútil por causa da morte. O gozo no trabalho é uma atitude que o homem tem que ter. Ele tem que ir antes de entrar no seu escritório, entrar no seu local de trabalho e pensar: vou ter que aturar aquele meu colega, vou ter que aturar o meu patrão, aí está frio. E antes de se queixar, ele pensa: eu tenho a graça de me satisfazer no meu trabalho porque eu sou crente. Eu tenho Deus na minha vida. E Deus deu-me este trabalho. E eu consigo encontrar gozo e satisfação neste trabalho. O homem sem Deus vê o trabalho como fútil. Ele vive o trabalho como algo fútil. Mas os crentes, eles veem a vida de outra forma, porque eles sabem que toda esta terra que caiu em maldição será redimida. Aliás, é isto que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 29. A ardente expectativa da criação é que será redimida e espera os filhos, espera o povo de Deus para que seja redimido, para que a terra seja redimida. Esta não é a nossa casa. Todos os bens que nós juntámos até agora podem ficar todos, está tudo bem. Que fica para o outro que vai destruir tudo. Não importa, porque esta não é a minha casa. Eu espero Deus. Mas o descrente não vê desta forma. O descrente vê a vida com futilidade. Ele procura a abundância, ele está satisfeito só com a abundância e nunca se satisfaz. Por isso, se tu és descrente e trabalhas e vives esta futilidade, o meu conselho é muito simples. Arrepende dos teus pecados e volta para Cristo. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Senhor, eu peço-te que em nome de Jesus tu nos ajudes a olhar para o nosso trabalho de forma diferente, a saber viver o nosso trabalho no mundo caído. Ajuda-nos como homens, porque nós homens, quando falhamos, falhamos como líderes e as consequências são desastrosas. Por isso te pedimos em nome de Jesus, Pai, para que tu nos ajudes a assumir a responsabilidade como homens, a trabalhar duro, a comer desse sustento, a estar alegres, satisfeitos com o nosso trabalho, a não queixar constantemente nas nossas casas, na nossa família, trazendo angústia, insatisfação e depressão à nossa família. Mas ajuda-nos a ter um espírito alegre e satisfeito pelo nosso trabalho. E ajuda-nos a trabalhar duro. Ajuda-nos, Senhor, a não procurar diminuir o sofrimento com o pecado. Se tivermos que diminuir o sofrimento, Senhor, dá-nos ferramentas para trabalharmos melhor. Pedimos, Senhor, para que não procuremos simplesmente o pecado para fugir do sofrimento. O sofrimento é inevitável. Obrigado pela tua palavra, Senhor. E se há alguém aqui que não tem Cristo, Senhor, dá-lhe a fé e o arrependimento para que ele olhe para o teu filho e abrace o teu filho para a salvação. Em nome de Jesus. Amém.